Queridos, boa noite. Boa noite a todos que eu não consegui falar. Espero que todos estejam bem. E hoje, a Lívia deu a incumbência da gente dar continuidade nas palestras online com o tema Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A base é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então vamos lá. E vai entrar uma musiquinha que eu gostaria que vocês ouvissem. Digam para mim se estão ouvindo, tá? Peraí. Estão ouvindo? Não, amiga. Então, pera. Onde está nossa vontade? Peraí, deixa eu voltar. Peraí que eu vou voltar para vocês ouvirem. Vejam se estão ouvindo agora. É tudo que santos, e o pecado são teus. Mas onde está nossa vontade? Se tudo é vontade de Deus, apenas não ser fiéis a lógica da criação. O que vem depois do infinito e antes da tal explosão. Por que o tal ser humano jamais sem saber tudo sim? E a morte transforma em engano as luzes do seu jardim. Porque Deus criou o filho, morre antes do pai. E não pega em seu braço amoroso o morto daquele lugar. Se o sexo é tão proibido, porque ele criou a paixão. Sem ele que cria o destino, eu não entendi a equação. Se Deus criou o desejo, por que é pecado pra ser? Mas foi palavra da boca, mas que é proibido dizer. Porque se existe outra vida, não mostra pra gente de Deus. Porque o que me deu no escuro, se a luz ele mesmo que fez. Porque ele fez tão errado, se dele vem a perfeição. Sabendo livre calado, que eu viria criar uma ação. E a mim que sou tão descuidado, não resta mais nada a fazer. Apenas dizer que me entendo. Meu Deus, como eu amo você. Vocês conhecem essa música? Não, mas deu para ouvir, né? Deu para ouvir? Ótimo. Essa música chama A Lógica da Criação. É uma canção e cantada pelo próprio Oswaldo Montenegro. Quando eu ouvi essa música, eu falei, gente, como nos faz
pensar, né? E eu destaquei aqui alguns trechos que a gente vai discutir ao longo da nossa conversa de hoje, né? Então, eu destaquei, está aí na nossa telinha, apenas não se lhe direito a lógica da criação. E a morte transforma em engano as flores do seu jardim, né? E eu não entendi a equação. Então, e muito do que ele falou aqui é a equação do sofrimento, da dor, do engano, das palavras que podem, mas não devem ser ditas, né? A dor do outro, que parece que uns sofrem e outros não, né? E também destaquei, porque existe outra vida e não mostra para a gente de vez. Eu já ouvi muitas pessoas falando, pessoas que são contrárias à ideia de que existe outras vidas, e elas usam até a questão do processo do esquecimento para dizer que se existisse outras vidas, a gente lembraria, né? E aí, Oswaldo Montenegro, num ato de inspiração e, ao mesmo tempo, entre aspas, de rebeldia, diz: porque se existe outra vida, não mostra para a gente de vez, né? E ele termina dizendo, no penúltimo, na penúltima estrofe, ele diz assim: por que me fez tão errado, né? E aí a gente coloca entre aspas esse errado, né? Se dele vem a perfeição, sabendo ali quieto, calado, esse Pai Criador, que eu ia causar confusão, né? E é uma confusão de milhões de criaturas, né, gente? Já no nominal, é uma confusão de cada um de nós. E aí ele termina num suspiro acolhedor para mim. Eu me surpreendi ao final dessa música. Ele diz: e a mim que sou tão descuidado, ele foi gentil conosco, né? E a mim que sou tão descuidado, não resta mais nada a fazer, apenas dizer que não entendo. Mas Deus, como eu amo você, né? E aí, quando eu vi essa música do Valdo Montenegro, eu falei assim: ai meu Deus, eu vou precisar usar isso algum dia. E eu usei hoje para a gente entender o que o mestre, num diálogo com Nicodemos, e esse diálogo Allan Kardec registrou no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, né? Esse diálogo de Jesus com Nicodemos, que foi Nicodemos foi um senador dos judeus, né? Ele era um fariseu, mas ele era um homem que reconhecia em Jesus um sábio, né? E ele disse assim: perguntou assim para Jesus: havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus. Então ele já reconhecia em Jesus, né, o nosso mestre, para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, ingenuamente, perguntou a Jesus: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos, não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer que escutais sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que apenas dizemos o que sabemos e que apenas damos testemunho do que vimos. E, entretanto,
não recebeis nosso testemunho. Mas, se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acrediteis quando vos falo das coisas do céu? Isso está no Novo Testamento, em João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Kardec diz que esse é um dos marcos no Novo Testamento que se destaca e que se fala da reencarnação. Né? Então, basta ter ouvido para ouvir que Jesus falou da reencarnação. E na ingenuidade de Nicodemos, Jesus pôde até acrescentar, né, e falar até do nascer de novo, num novo corpo, numa nova carne, né, no útero de uma mulher, é uma criatura com um corpo novo. Até isso Jesus conseguiu falar. Né? Então, por que nós temos tanta dúvida a respeito da reencarnação? Né? Se Jesus falou tão claramente, né? Ele deve ter falado em muitos outros momentos no Novo Testamento, registrado pelos seus discípulos e pelos seus apóstolos, mas que provavelmente não era do interesse, né, de ser divulgado e foi retirado. Mas não dá para retirar tudo. Né? Então, quando Kardec, estudando o Novo Testamento, pegou esse diálogo de Jesus com Nicodemos, ficou registrado ali, inclusive o renascimento num corpo novo, a reencarnação. Mas, né, tem outros momentos em que a reencarnação é discutida por Jesus e seus discípulos. E no item 3, há um outro diálogo de Jesus com seus discípulos, e os discípulos lhe perguntam: pois, por que dizem os escribas que importam vir Elias primeiro? Jesus responde: digo-vos que Elias já veio, e eles não o reconheceram, e fizeram dele o quanto quiseram. Então, compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus falava. E isso está em Mateus e Marcos. Então, também no Novo Testamento, Jesus deu o exemplo de uma reencarnação, que era de João Batista, seu primo, que veio antes dele para preparar, né, a Boa Nova, e que foi morto, e que era João Batista, um profeta do Velho Testamento, Elias. Né? Então, Jesus deixou registrado o quanto a reencarnação era e é o processo do da nossa condição de evolução. É através dela que nós vamos adquirir progressivamente essa evolução que é o destino de todos nós, já no reino nominal. E aí, eu pergunto para vocês, por que poucas religiões falam da reencarnação? E muitas falam da reencarnação, mas ainda complicam o processo da reencarnação, né? Quantas vezes a gente não ouve as pessoas falarem: eu quero reencarnar um cachorro, que é para não ter problema, né? Quero reencarnar um gato, para ficar dormindo o dia todo, né? Então acreditam até na mente em psicose, né? Que é a gente, já estando no reino nominal, retrocedermos e reencarnarmos, né? Vamos colocar isso entre aspas, num corpo animal, né? Então, aí Kardec e a equipe Verdade, que nos traz todas as respostas às perguntas de Kardec nas obras que Kardec nos deixou, e aí então o Espiritismo, eles ainda se dedicam e se debruçam a essa questão, que a reencarnação é no reino nominal, de uma maneira em que nós não voltamos para o reino animal, não nominal, né? Nós somos reino nominal, também é animal, mas não retrocedemos, né? Então, a reencarnação, ela é progressiva e ela pode ser estacionada de acordo com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio, mas jamais pode se retroceder, né? Então, o processo evolutivo, ele é cadente, né? Ele vai sendo sempre uma conquista permanente. Então, nós não retrocedemos.
senão essa conquista, esse progresso, seria muito relativo, né? Então, e ele não é relativo, ele é um fato permanente. O progresso, ele é permanente. Então, nós vamos progredindo e não retroceder. Então, por que tantas dificuldades em encarar a reencarnação? Né? Uma delas é o próprio esquecimento. Então, as dúvidas que pairam é porque nós não lembramos das outras reencarnações. E a gente, como espíritas, damos graças a Deus a esse esquecimento, né? Porque ele nos daria grandes problemas, tanto no ponto de vista do nosso orgulho, quanto para não nos humilharmos, né? Assim como para não trazer constrangimentos sociais. Então, o esquecimento do passado, ele é uma misericórdia divina, né? Isso não quer dizer que é um esquecimento permanente, né? Ele é um esquecimento para o consciente. No nosso inconsciente, lá no fundinho dos nossos arquivos como espíritos viventes, nada que nós no reino nominal tenhamos vivido fica desaparecido. Ele está lá guardado, né? E como nós temos esse esquecimento com o choque biológico, ele entra, como diz Joana de Ângeles, nas nossas memórias como um arquétipo, né? Então a gente vai lembrando e tendo sutis recordações ou impressões, né? Do que já viveu aquilo, ou impressões de que, olha, isso já me aconteceu, olha, eu conheço aquela pessoa de algum lugar, né? Tem até pessoas que eu acho que a espiritualidade, num processo de aprendizado para todos, inclusive para quem não esquece, algumas até lembram, por um certo período da vida, principalmente até os 7 anos, as outras encarnações. E isso a ciência registra, né? Então, muitas pessoas lembram fatos, ou fatos inteiros, ou vidas, períodos de uma vida, e isso é registrado pela humanidade, né? Então, fica lá registrado. Alguns que insistem em não acreditar na reencarnação e nessas pequenas memórias que desaparecem a partir de uma certa idade, a pessoa já não vai lembrar mais, né? Fica lá como uma lembrança muito antiga e não vai interferir no processo reencarnatório dela. Isso a ciência já registrou. É um período que a pessoa lembra, é registrado e depois ela vai esquecendo e adentrando a sua nova existência sem prejuízos, né? É, a ciência coloca isso no rol de dupla personalidade, né, de alteração psíquica, e que depois, com o tempo, é sanado. Mas, na verdade, é uma lembrança de uma outra existência, né? Então, a reencarnação. Mas poucas religiões falam do assunto. Então, a gente coloca aí, usando, né, a intuição e o verbo poético de Oswaldo Montenegro, é apenas uma questão que a gente não entende direito a lógica da criação. Né? Mas ela existe e não vai deixar de existir porque a gente não entende. E também, se, Jesus disse bem claramente: se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? Isso também é uma questão de amadurecimento de cada um, né? Eu acho que se eu não acreditasse na reencarnação, eu seria uma grande rebelde, né? Eu causaria muita confusão, viu? Então, ainda bem que eu acredito na lei da reencarnação, porque para muitos ainda não conseguem entender, não querem entender ou não podem entender. Então, não acredita nem nas coisas terrenas, né? Ainda muita gente acredita que a Terra é quadrada, né? Então, como é que vai acreditar na reencarnação? Então, Jesus disse: se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu, né? Então, às vezes, acreditar na reencarnação é até uma escolha, né? Podemos até já ter condições intelectuais e morais para entender, mas nós não queremos tocar nesse assunto, né? Não queremos entender ainda essa lógica da criação. Mas
como nós estudamos o Espiritismo, a gente já quer entender. Então, segundo o Espiritismo, na questão 167, deixa eu pegar aqui, querido. Na questão 167, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual é a finalidade da reencarnação? Então, se ela existindo, o Espiritismo diz, e atesta os espíritos superiores, ela existe, e sem ela, o processo de progresso estaria francamente comprometido ou não existiria. Então, nós partimos do princípio que a reencarnação existe, e existe numa forma sequencial, não retrocedemos, né? Então, nós não podemos reencarnar mais num corpo animal, animal quadrúpede, animal que não tem a inteligência e a moral um pouco mais, né, desenvolvida intelectualmente, mas vamos utilizar a reencarnação sucessivamente como um meio. Então, qual é esse meio? Que finalidade ela tem para o reino nominal? Responde os espíritos superiores a Kardec: expiação, minha gente, né? Melhoramento progressivo da humanidade. Então, ela não é só um meio progressivo individual, né? Expiação e prova individualmente, e resultados e colheita, né, do nosso plantio. Ela é para a humanidade, nos diz o Espírito Superior. Sem isso, onde estaria a justiça divina? E aí nós tocamos num ponto muito delicado, né? Muitos se dizem ateus, e hoje é muito comum, principalmente entre os jovens, né, falar: eu não acredito em Deus. Entre os próprios cientistas, alguns: eu não acredito nesse Deus de vocês, né? Mas por quê? Porque como a gente ainda não quer, né? A gente ainda não acredita nem nas coisas da terra, quanto mais nas do céu, e não quer entender a lógica da criação, né? A gente não vai entender coisas que são importantes quanto à justiça de Deus. Quando a gente não acredita na reencarnação, fica uma lacuna no entendimento da justiça divina com relação às suas criaturas. E aí a gente pergunta: por que uns nascem ricos e outros pobres? Por que uns sofrem e outros só riem, né? Enquanto uns têm tanto e outros não têm nada. Gente, outro dia eu estava ouvindo um noticiário, nós temos ainda milhões de pessoas que não têm saneamento básico, não é? E muita gente aqui em São Paulo, nos lugares onde tem saneamento básico, lava a calçada com esguicho. Então, é uma discrepância. E essa lacuna, muitos podem perguntar, quando não se crê na reencarnação: onde mora a justiça de Deus? Que Deus é esse? Né? Que discrepância absurda há nesse próprio processo humano, né? Não estamos nem falando dos nossos irmãozinhos inferiores, estamos falando, né, no nosso reino hominal. E na questão 171, ele acrescenta: sobre o que se funda o dogma da reencarnação, sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não vos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Um céu beatífico ou um inferno eterno. Não é? Então, esses dogmas são humanos, né? Porque nós não entendemos uma lógica divina, nós criamos fantasias, dogmas, né? Que nos fazem fugir dessa realidade e de encontrarmos, de fato, a justiça divina. E o pior de tudo é que é compreensível a gente fugir dessa realidade da justiça divina.
Porque nós vamos nos esbarrar em que não é Deus a causa do nosso sofrimento, somos nós, não é? Porque se eu sofro, se eu tenho vicissitudes, dificuldades, é uma colheita. Deus é Pai. Exatamente, foi o que ele falou aqui. Deus é um bom pai, né? Então, a causa da nossa dor não é Deus, não é a vontade de Deus, é as nossas ações, né? E é o recolhimento de tudo quanto eu plantei. Então, um dia, na minha ignorância, na minha ilusão, eu plantei vento. E olha o que eu colho. Brisa. Não, eu vou colher tempestade. Né? Mas, esse Deus é Pai, como disse a Lívia, e como disse os Espíritos superiores aqui, na questão 171, é um bom Pai. E ele nos dá o privilégio, né? A benesse do arrependimento. E com ele, o melhoramento. E não dá para ser de outro jeito, gente. Não dá para fazer numa vida tudo, né? Então, eu erro, acerto, me arrependo, tudo numa vida. Não dá. Às vezes a gente sai de uma vida achando que a gente acertou ela inteira. E quando eu vejo com a morte que eu errei a vida toda, achando que estava certo, né? Quantos de nós não desencarnamos achando que éramos boas pessoas e quando, na espiritualidade, pós-morte, vimos que nós éramos bons para nós mesmos, que nós plantamos vendavais, né? Em nome de uma ilusão, de um egoísmo, né? É bom para mim, para os meus, somente. E isso não está na lei divina. O bem comum está na lei divina. Então, pós-morte, quando eu vejo que o bom era só para mim e para os meus, eu percebo que eu estava errado. Né? E com isso vem o sofrimento, vem a dor. A dor perispiritual de tudo quanto eu usufruí e acabei degenerando o meu corpo espiritual. A dor da consciência e da culpa e do remorso de reconhecer que fiz mal para os outros, querendo bem só para mim, só para os meus. E isso é de toda a humanidade. Nós nos enganamos, nós criamos confusão. E como? E como é que nós vamos ressarcir isso? O que eu faço com esse arrependimento, uma vez que eu sou espírito eterno? O que eu faço com essa dor, com essa degeneração do corpo espiritual? O que eu faço? Você reencarna. Não é? É uma lógica divina. É a lógica do progresso, do crescimento. E diz aqui, ó, bem claramente: todos os homens não são filhos de Deus, criaturas eternas. Gente, a morte é só do corpo. Quando desencarnamos, nós trazemos conosco o quê? Como disse o Mestre Jesus, somente as nossas obras, boas ou ruins. E o que nós fazemos com as obras ruins, se somos eternos? Vamos ficar penando no inferno eterno? Ah, tem muitas coisas para fazer, né, gente? Deus deve falar assim, gente, tem muita coisa para fazer, um progresso inteiro para ter, não dá para ficar queimando eternamente no inferno. Tem Vamos se arrepender? trabalho demais. Tem trabalho demais. Começando por você mesmo. Arrependeu? Então vamos lá. É hora de crescer, né? Só arrepender também não vai valer. Então você vai ter que trabalhar, ressarcir o erro, né? E mais, né, gente? Só ressarcir não resolve. Não fazer de novo. Porque quando a gente reencarna, choque biológico, vem o esquecimento, né, temporário, a gente pode cair no erro de novo, né? Então, esse aprendizado, esse crescimento é só através da reencarnação. E de tudo que ela traz atrás de si, né? Então, quando a gente reencarna, né,
espera que aquele espírito seja feliz, ele vai ser feliz se com o seu arrependimento ele conseguir ressarcir os erros, reequilibrar e fazer boas obras. Isso é o valor da reencarnação. Então, se a gente tem medo da dor e do sofrimento, é aí que ele vem, né? Não tem como. Eu estava lendo um capítulo do livro Plenitude, da Joana de Ângeles, hoje, e o título do livro o título do capítulo é Origens do Sofrimento. E ela foi muito feliz quando ela disse assim: sofrer é ressarcir os nossos enganos, né? E o sofrimento, ele vem para que a gente aprenda a ser pessoa menos egoísta, menos orgulhosa, né? Fazermos coisas melhores. Porque quando a gente faz quando a gente faz coisas boas, o que a gente sente? O bem-estar, não é? Como diz o André Luiz, a sensação do dever bem cumprido. É essa sensação do bem fazer, né? Que é a lei do amor que Jesus veio nos ensinar. Quando a gente foge disso, é o sofrimento. Então, como é que a gente aprende? Acertando, vamos falar na ordem certa, errando e acertando. E quando a gente acerta, nós nos sentimos bem. E aí a gente quer acertar de novo. E a gente percebe, poxa, se eu errar, eu vou sofrer. Aí eu quero acertar. Então eu percebo que o meu egoísmo e o meu orgulho me levam aos erros. E quando eu acerto, eu me sinto bem. E eu vejo que as outras pessoas também ficam bem, né? E aí, poeticamente, aqui no capítulo Amar ao próximo como a si mesmo, o Espírito Santo fala assim, e com essa sensação de bem-estar, de fazer o bem, muitos mártires subiram ao circo, né? E foram e tiveram mortes através dos leões. Por quê? Eles ficavam inebriados com a lei do amor, né? E tem um trecho muito bonito em que quando Joana de Ângeles foi ser Marte na época de Jesus, pós-morte de Jesus, e todos os cristãos que se diziam cristãos, né, eram levados para serem comidos pelos leões nos circos. E aquilo era um atrativo. E aí, um dos soldados que prenderam Joana de Ângeles e o seu filho perguntou para Joana de Ângeles: é isso que o seu mestre te ensinou? Morrer? Aí ela disse para esse soldado: não, ele me ensinou a viver e a perdoar você também. Então, quer dizer, ela sabia que a morte não existia e que aquele que era o algoz também merecia perdão. Então, esse bem-estar de fazer o bem é que gradativamente nós vamos aprendendo. E é somente através das múltiplas existências. Gente, isso não quer dizer que nós vamos. Que uma reencarnação ela é fácil. Não é, né? Tanto que nós falamos, nós podemos até cometer novamente e novamente os mesmos erros, né? Vamos dizer assim, como nós falamos, por exemplo, um assunto muito atual que é o racismo estrutural. Todos nós já fomos racistas, né? Escravocratas. E hoje, quando nós pensamos nisso, eu falo, não, isso não está mais em mim. Aí eu dou graças a Deus. Mas, quando, em algum momento mais delicado, ou na convivência com aquilo que nós já superamos, eu percebo que eu ainda tenho algum ranço, olha só como eu ainda tenho que superar, que é o tal do racismo estrutural, que existe ainda hoje. Gente, nós já superamos a era escravocrata desde 1888 e ainda falamos de racismo estrutural.
Ainda precisamos ter dias da consciência negra, né? Que foi ontem. Por quê? Porque nós podemos reincidir no erro. Nós podemos nos arrepender, mas não sustentar o arrependimento. E naquela mesma reencarnação, que era uma remissão, cometer o mesmo erro. Né? De forma mais atenuada, com certeza. Até porque hoje as leis asseguram isso, né? As leis humanas. Ela não é aberta, ela não encoraja mais erros tão grotescos. Mas isso não quer dizer que eu ainda não tenha que burilar mais aquele sentimento. E aí nós chamamos de racismo estrutural, por exemplo. E quando nós sentimos que não sentimos isso, olha, graças a Deus, né? Isso nos causa alívio. E aí vamos pensar, já que o Espiritismo também é filosofia, assim como ciência e religião, vamos pensar um pouco, filosofar sobre a reencarnação. E está contida nesse capítulo 4. Então, se vocês tiverem interesse em ler, fala mais abertamente esses assuntos que nós vamos filosofar agora. Então, nós podemos dizer que a reencarnação é necessária? Irrevogavelmente. Sim. Né? Irrevogavelmente. Acreditando nela ou não, ela não vai deixar de existir, porque ela é uma lei estabelecida para a evolução dessa fase nominal, desse ser inteligente que habita o universo que somos nós. Né? Tem limites? Se tivesse, já não estaríamos mais aqui. Não é? Não tem limite, não dá para ter. Deus falou, Jesus, no céu, não dá para ter. Não dá para ter limite. Eu vou precisar de X reencarnações para chegar num grau onde o bem me contagiou de tal maneira que eu não vou mais fazer o mal. O egoísmo e o orgulho não vai me dominar mais. Né? Mas a Lívia precisa de tanto. A Aline precisa de tanto. A Neuza precisa de outro tanto. E assim sucessivamente. Porque somos seres individuais, né? Singulares. E cada um traz em si a sua carga de experiência, de vivência. E também de teimosia, né? Cada um é teimoso no seu tanto. E assim vai usar esta necessidade e esses limites que são infinitos da reencarnação. E mais, nós estamos falando de coisa simples. Aí vocês falam assim, cheguei no espírito puro, não preciso reencarnar mais? Será que não precisa reencarnar mais? Precisar pode Aí até ser vem que você por não... missão. Precisar pode ser que você não precisa, mas você vai querer, tá? Porque o bem te contagiou tanto que você vai falar, poxa vida, não quero mais, não quero ficar aqui assistindo meus irmãos sofrerem, então eu quero ajudar, né? E aí você reencarna. Você reencarna para ajudar. Que nem nosso querido Bezerra, né? Nosso benfeitor querido Bezerra. Quantas vezes ele não foi convidado para ir para um planeta um pouquinho melhor? E ele falou, ai Maria, por favor, deixa eu ficar mais um pouquinho na Terra. Aí passa 50, 100 anos, ele continua aqui ajudando na Terra, né? Então, aí tem uma hora que você fala assim, não preciso mais, mas eu quero. Aí as leis divinas falam assim, tá bom, você quer, mas não pode reencarnar a hora que você quer. Aí tem um X de tempo para você reencarnar, né? Por exemplo, o Francisco de Assis, a gente tem que esperar uns 1000 anos para ele reencarnar de novo. Mas uma hora ele até pode, né? Então, são questões da reencarnação. Há progresso sem reencarnação? Que conclusão nós que estudamos o Espiritismo temos? Não dá para progredir sem a reencarnar. Não dá. A reencarnação, ela está para o progresso. E o progresso está para a reencarnação. Né? E mais importante de tudo, para a gente entender esse Deus Pai Criador, a justiça divina na reencarnação, toda a justiça divina está na reencarnação. Né? E mais que isso, descobrimos que a dor, o sofrimento não é vontade de Deus para com os homens, mas o resultado da ação dos homens para com eles mesmos. Né? E a reencarnação é o lenitivo, é a misericórdia divina. Né? Para que a gente possa progredir
se arrepender, melhorar e assim evoluir. Nós entendemos a equação? Muitos não, gente. Né? Muitos vão dizer assim, não entendi a equação, não acho que a reencarnação exista. Se eu reencarnasse, eu lembraria de outras vidas. Gente, fazer o quê? Não quer entender. Então fica com essa equação sem resolver. Tá? E vai vivendo. Né? Como diz aquela palestrante que falou das questões dos animais, que foi lá no centro. Gente, o progresso, a reencarnação sempre existiu. A gente acreditando, sabendo que ela existia ou não, ela vai continuar existindo. Né? Então, falamos da reencarnação sempre na ótica da fé raciocinada. Então, quem é reencarnacionista é o quê? Tem fé. É aquele que tem uma religião. Essa aqui da reencarnação, você é espírita? Você é budista? Né? Então, ainda em 2023, como falou Lívia no início da nossa prece, depois de 2023 anos que o mestre veio, a gente ainda deixa a reencarnação como um rol de fé. Né? E a ciência segue tentando comprová-la e entender a lógica da criação. Né? A ciência não desdenha, porque ela já registrou vários e vários exemplos de pessoas que tiveram o esquecimento aberto, né, por um período da sua vida, registraram esses períodos. Então, ela segue tentando comprovar a reencarnação. Mas abrir e dizer ela existe, ainda não. Né? Isso fica só no nosso rol da fé raciocinada. Então é isso, meus queridos. É isso que eu queria dizer sobre o nosso tema, né? Que foi. Errei tudo. Então, o nosso tema que foi. Não, ninguém pode ver o reino. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Maravilhoso, amiga. Aberto para a gente conversar. Que gratidão, né? Que é esse tema. Esse tema, se pudesse ser prolongado para as pessoas, porque é o que você disse, muitas pessoas não compreendem. Por que tantos tem isso, tem aquilo, tem doenças, tem problemas, tem dificuldades? E se a gente pudesse compreender quem a gente já foi, a hora que a gente lembra que coisas a gente já fez, é muito grato a gente estar agora nessa vida, né? Tendo conhecimento da reencarnação e compreendendo e tendo esclarecimento do porquê das coisas. Deus, na sua infinita misericórdia, que esse conhecimento possa se espalhar, né? Que essa semente possa se espalhar para que as pessoas vivam com um pouco mais de paz na mente, porque você fala, poxa, essa guerra daqui, essa guerra dali, essa problemática, o outro que morre por calor, o outro que morre por frio, o outro que está passando fome, que está passando. Você fala, isso é de enlouquecer qualquer pessoa. Porque e tudo você no fala, mesmo planeta, puxa, né? Tudo no simultâneo. mesmo planeta. Como pode ter como pode tantas tanta diferenças, heterogeneia? né? Outro dia eu estava vendo, segui uma blogueira em que ela vive naquela região da Sibéria. Gente, eles vivem a menos 50 graus. Eles têm uma vida completamente diferente da nossa em 2023, né? Tudo para eles, animais e pessoas, é diferente. Eles têm 3 meses de sol que derrete o gelo. O resto é tudo geleira. Então, e a gente aqui num sol, né, escaldante, de sensação térmica de 50 graus. É simultâneo, gente, é simultâneo. Né? Simultâneo. Então, e esse conhecimento traz essa blindagem para a gente de não enlouquecer diante dessas dificuldades, porque a gente fala,
Tem o seu porquê, tem. Gente, é só ler dois, três livros de história, assistir 3 ou 4 documentários, a gente vai ver como não eram os cruéis, éramos nós os cruéis, né? Os violentos, os batalhadores, os briguentos. Eu tenho sonhos de estar se eu assisto aquele filme de batalha, que é um exército se engalfinhando em Um outro, outro, isso me eu me causa, vejo ali, eu eu me também, me causa vejo ali. triste impressão, eu não gosto de assistir. Sim. Então, assim, éramos nós os cruéis. E agora, como diz a Beth, eu acho que essa é a minha melhor encarnação. É a que eu estou podendo compreender um pouco mais, é o que eu estou podendo fazer um pouco mais, e mesmo assim a gente ainda vive nos altos e baixos, né? Sim, Emocionais que a gente precisa aprender a controlar. Mas é. olha como é vasto e maravilhoso o conhecimento Como ele nos que nos sustenta. fortalece. Quem quer falar? A Cecília. A Cecília, pode Agora, a falar, gente, Cecília. agora a gente tem que controlar os pensamentos, né? Os pensamentos de rebeldia, né? Outro dia eu estava pensando, eu falei, meu Deus, por favor, pare as guerras. Aí me veio claramente na mente assim, poxa, em uma época muito longínqua, fazia guerra, agora pede paz, né? É. Eu falei, que bom que eu estou pedindo paz, né? Porque, porque hoje ela me contamina de tal maneira, mas a gente ainda sofre ela. Então sofre porque fizemos sofrer, mas que bom que hoje eu peço a paz. Então é uma forma de pensamento bom, né? Tentamos. Sim, é verdade, Cecília. As ações a gente mascara bem, né? Mas o pensamento, ainda as pessoas não veem, mas no plano espiritual, bem sim, percebem sim. Então a gente tem que ir fazendo um treinamento, como diz o Conde, a pensar melhor, mesmo que a gente está, quando a gente está sozinho, ali com aqueles nossos pensamentos, a buscar melhoria até no nosso pensamento, porque ele é a linguagem espiritual, né? E aí, no plano espiritual, não há máscaras, né? Todos se conhecem realmente quem são cada um de si, e quando lembramos de quem somos, do, do que fizemos, é mesmo assim para a luta para crescimento, E o para importante que eu conhecimento acho de nós também, mesmos. Lívia, é quando a gente percebe o quanto nós não fomos tão bons, é agradecer a Deus, né? Não se culpar, sentir remorso, né? Porque o remorso ele faz a gente ficar meio estático, né? Meio patológico, e a gente precisa ser ativo, né? Então, quanto a gente não pode deixar que a gente se sinta mal pelas ações do passado, mesmo que elas reflitam e Sim, refletem nas atuais reencarnações, porque mesmo nós porque o passado é passado, a gente não pode mudar. O que a pode gente mudar pode fazer é procurar melhorar o presente para construir melhor um futuro, né? exato, É o que nos está nas mãos no no momento. momento. É isso, pessoal. Mas maravilhoso. Então, vamos passar para a nossa segunda fase do trabalho, que é o